Olá, irmãos. Vamos abrir hoje nossas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, até o versículo 25. Então, se os irmãos acharam, podem me acompanhar na leitura. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir o socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creem nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto,
de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, tanto que haviam. Bem, somente até aí. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar a Deus, pedir para que Ele fale conosco, manifeste nosso meio. Soberano Deus, graças te damos, Pai, mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, mais oportunidade que o Senhor tem nos dado para nos reunirmos para meditar na Tua Palavra, Senhor. Eu te peço novamente nesse momento, Senhor, se faça presente em nosso meio, Pai. Embora sejamos distantes uns dos outros fisicamente, Pai, sabemos que o Teu Espírito está aqui comigo e lá com cada um que está acompanhando esta mensagem, Senhor. Eu te peço, então, manifeste Tua presença, manifeste Teu poder, Pai, revela-te a cada um de nós, mostra-nos Tua palavra, Tua vontade, nos dá entendimento, Deus, abra nossas mentes, corações, para recebermos de Ti, Senhor. Aplica a Tua palavra em cada um de nós, que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido, viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Pai, nos ensina, Deus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmãos, existem pelo menos 2 maneiras pelas quais Deus protege o seu povo do perigo. Às vezes Ele impede que o perigo sequer apareça ali no horizonte das suas vidas, mas outras vezes Ele permite que o perigo ataque, mas então Ele nos dá a vitória para que nós possamos ver o livramento que Ele nos dá, ver o seu poder, ver a sua soberania, né? E assim confiarmos nele e servi-lo então com alegria, com prazer, com gratidão. Nós aprendemos aqui que Josafá, no livro de Crônicas, ele era um bom rei. Se voltarmos lá no capítulo 17, vemos que ele era um bom rei para ajudar, que era corajoso, que andava nos caminhos do Senhor. E no versículo 10 diz que, no capítulo 17, diz que naqueles dias a maneira que o Senhor o protegia era que nenhum inimigo se levantava contra ele. Mas agora no capítulo 20, né, que nós começamos a ler, nós percebemos que Deus então afrouxa ali o seu domínio soberano sobre as nações ao redor de Judá e permite então que inimigos venham contra eles. Nós lemos ali no versículo 1 que Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas então se reuniram para atacá-los. Deus deixou de proteger Josafá, retendo seus inimigos. Ele poderia ter continuado segurando eles, né, impedindo que eles atacassem, mas ele não quis. Era a hora então de Josafá e o povo de Judá experimentar a proteção de Deus de uma outra maneira. E o que nós devemos então fazer quando Deus permite que inimigos venham contra nós? Devemos fazer justamente o que Josafá fez. Versículo 3, nós vemos o seguinte: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Então, quando nossas vidas são ameaçadas e quando a nossa fé é ameaçada, quando o nosso casamento, nossos filhos, a nossa igreja, a nossa própria adoração ela é ameaçada, né? Quando somos atacados por qualquer um dos artifícios de Satanás, nós devemos procurar o Senhor e jejuar em fervente oração. Que nós possamos então aprender aqui a orar como Josafá fez nos versículos seguintes, ali dos 6 ao 12. Ele começa, a partir do versículo 6, atribuindo o poder soberano a Deus. Versículo 6, ele começa dizendo: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Deveríamos orar assim, mesmo quando estamos mais desesperados e o medo está fazendo o nosso interior desmoronar. Devemos atribuir poder soberano a Deus. Ele continua dizendo: na Tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando você começa a sua oração atribuindo todo poder e glória a Deus, então uma força, uma esperança e confiança, elas entram na sua oração e você se sente então
em contato direto com o governante do universo. Você desperta para quem de fato você está ali dirigindo a sua oração, né? Aquele que é todo-poderoso, Deus nos céus, que domina sobre todos os reinos dos povos. E assim que nós devemos então começar nossa oração, demonstrando, né, e elegendo então todo esse poder e soberania de Deus. Então Josafá, ele agora lembra um exemplo desse poder soberano de Deus na história de Israel. Ele diz lá no versículo 7: Ó nosso Deus, acaso não expulsaste moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, frequentemente, em nossas orações, nós devemos também exultar no que Deus fez no passado. Lembrar de livramentos que Ele já nos trouxe, de vitórias que Ele já nos deu, porque isso fortalece também a nossa confiança no seu poder e amor. Isso nos lembra do que Ele é capaz de fazer, nos dá confiança de que Ele pode nos dar a vitória novamente, pode exercer novamente o seu poder. Então, nos versículos de 8 a 9, ele se lembra, Josafá, né, se lembra de como as pessoas haviam construído ali um santuário para Deus e haviam dedicado ao seu nome, que juraram sempre buscá-lo naquele lugar. E nos versículos de 10 a 11, ele descreve então a situação em que eles se encontram, os inimigos se levantando contra eles. E finalmente, no versículo 12, ele pede ajuda e admite então o seu desamparo, a sua necessidade. Está lá no 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Então agora, em resposta a essa oração, Deus envia o seu Espírito a um profeta chamado Jaziel. E diz então a todo o povo de Judá que Deus os protegerá. Versículo 15. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Então Josafá havia clamado ao Senhor: ó Deus, nós somos impotentes, nós precisamos da sua ajuda. E Deus então responde: não temos, essa batalha é minha e eu vou lhes dar a vitória. A resposta de Josafá a essa palavra da promessa é agora cair de rosto no chão e adorar. Versículo 18, nós lemos: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Só que agora acontece algo diferente. Enquanto todos se inclinaram diante do Senhor, um grupo de pessoas se levanta e junto eles começam então a louvar o Senhor. Versículo 19. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Ora, quem eram essas pessoas? Se nós voltarmos em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31, aqui está escrito as famílias, está listadas as famílias da tribo de Levi. E nós lemos o seguinte aqui no 31. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. E ele começa então a descrever ali os dados descendentes de Coate, filho de Levi. Em outras palavras, esse grupo que se levantou aqui para louvar o Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19 que nós lemos, era o coral de Israel. Eles são um grupo que desde a época de Davi havia sido designado para ministrar louvor em Israel. Então eles se levantaram, enquanto todos estavam ali curvados diante de Deus, lideraram o povo em louvores, ajudaram o povo a louvar ao Senhor por sua vitória prometida. Após esse grande momento de adoração, então a resposta à palavra de Deus, as pessoas se prepararam para enfrentar o inimigo. Acordaram cedo na manhã seguinte e foram para o deserto.
E à medida que avançavam, então Josafá dava as ordens para que confiassem na promessa de Deus. Versículo 20, né? Ele diz: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. E então Josafá nomeia as suas tropas da linha de frente. Mas as tropas da linha de frente não eram ali carros de guerra, né? Nem soldados armados com espadas ou lanças. Eles eram cantores. Josafá pretende conquistar a vitória com um grande coral. Deus havia dito que aquela batalha era dele para lutar. Então, qual a melhor maneira de Israel encontrar o inimigo do que com canções de vitória ali nas linhas de frente? Versículo 21, né, ele diz: vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando Deus diz que a batalha é dele e que a vitória é certa, o modo como devemos enfrentar o inimigo é com cânticos de agradecimento, né? Dando graças ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder e pela vitória que ele já nos garantiu. E ele diz então no versículo 22 o seguinte: no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Então, primeiro Moabe e Amon ali, eles se voltaram contra os do Monte Seir e depois se levantaram um contra os outros. E quando tudo já tinha acabado, a derrota é tão grande que o povo de Judá ali, Josafá e o povo, eles levaram 3 dias para saquear ali todas as riquezas que aqueles exércitos deixaram. E a partir dessa história, então, eu queria trazer o seguinte alerta: que o culto espiritual e a guerra espiritual devem ser realizadas com cânticos. No versículo 19, quando todas as pessoas caíram para adorar, o coral se levantou para cantar. E no versículo 21, quando o povo saiu ao encontro do inimigo, o coral foi à frente deles com cânticos de vitória. E mais do que isso, acredito que o escritor quer que nós aprendamos ali no versículo 22 que os inimigos de Deus, eles são confundidos pelos cânticos do povo de Deus. Em outras palavras, né, Deus designou então o uso de canções espirituais como uma arma eficaz contra Satanás e seus anjos. Existe até uma história semelhante no Novo Testamento que confirma essa lição. Certamente os irmãos vão se lembrar lá de Atos 16, da ocasião em que Paulo e Silas eles foram atacados e levados presos. No versículos 22 a 24, diz que eles foram despojados e espancados com varas e depois estocados na câmara interna da prisão. Agora imagine então o seguinte: você está ali andando pelo calçadão de Caxias, fazendo suas compras de máscara, espero eu, mas de repente então uma gangue ali de homens cruéis o rodeia e arrancam suas roupas e puxam ali tacos de madeira e começam a espancar você, enquanto a polícia fica apenas de longe olhando. E então, com feridas abertas, costelas quebradas ali, ferimentos internos, eles os arrastam, colocam algemas e os jogam ali pelo bueiro e te largam lá durante a noite. Se você pensa que as prisões hoje já não são muito higiênicas, imagina naquela época, com feridas abertas, naquele lugar imundo. E lá está você então, no meio da noite, sem ter ideia do que vai acontecer. Você vai ser enforcado, vai ser decapitado, vai ser açoitado novamente. O que você faz? Certamente você ora, né? É isso que todos nós faríamos. Pediríamos por ajuda. E Paulo e Silas também fizeram, né? Mas não foi só isso que eles fizeram. No versículo 25 diz que lá por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os presos ouviam. Agora, por que eles estavam cantando? Já era meia-noite, eles estavam ali com dor, estavam cansados, estavam presos ali. Que nós possamos
nós facilmente entendemos ali essa situação, que eles estavam cansados, que eles estavam implorando a Deus para ajuda, mas cantando hinos soa um pouco estranho, né? Se alguém de nós dissesse hoje, olha, quando você se sentir lá no fundo do poço, então cante hinos a Deus. Provavelmente você diria, olha, é mais fácil dizer do que de fato fazer, né? E quando você está ali, né, se sentindo tão para baixo, atacado, desanimado, você não sente forças para cantar, para louvar. Mas Paulo e Silas, eles estavam de fato ali no fundo do poço e eles cantaram hinos a Deus. Por que eles estavam cantando? Acredito que eles estavam cantando porque precisavam de uma demonstração do poder de Deus. Eles aprenderam que cantar a Deus não apenas é uma resposta à sua graça, mas é também uma arma de guerra espiritual. Eles aprenderam com Josafá que os inimigos de Deus eles são confundidos pelos cânticos do povo de Deus. E em sua grande misericórdia, Deus fez por Paulo e Silas o mesmo que ele fez por Josafá. O versículo 26 diz que de repente houve um grande terremoto e imediatamente todas as portas foram abertas, né, e as algemas caíram por terra. Então vemos novamente que Deus ele aceita a oferta de louvor e a torna uma ocasião para demonstrar o seu poder. O Espírito Santo é a nossa grande esperança contra o diabo. Mas como o Espírito Santo nos enche, nos capacita? Efésios 5, versículos 8 e 19, nos dá um exemplo quando ele diz: sejam cheios do Espírito Santo, dirigindo-se uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo melodia ao Senhor com todo o seu coração. Então a plenitude do Espírito Santo ela é experimentada com um coração cheio de louvor a Deus. Então, se lutarmos contra Satanás pela plenitude do Espírito, lutaremos também contra ele com cânticos. Temos alguns exemplos aqui, testemunhos, né, de grandes homens do passado. Martinho Lutero, ele disse lá, deu o seu testemunho numa das suas biografias, disse o seguinte, que a música ela é um dom justo e amável de Deus, que muitas vezes o despertou e o levou à alegria. A música afasta o diabo e deixa as pessoas alegres e despreocupadas. Ele disse que depois da teologia, ele dava à música o lugar mais alto e a maior honra, porque sabia que para os demônios a música é desagradável e insuportável. Mas dizia também que o seu coração ele borbulhava e transbordava em resposta à música, que muitas vezes o refrescava e o livrava de coisas terríveis. Um escritor também chamado William Law, no livro, dizia, o título do livro é Um Chamado Sério a uma Vida Devota e Santa. Ele dedica um capítulo inteiro para nos encorajar a cantar os salmos em nossas devoções particulares. E ele diz o seguinte: assim como cantar é um efeito natural da alegria do coração, ele também possui um poder natural de alegrar o coração. Não há nada que abra caminho para suas orações, nada que purifique a alma de paixões terrenas, nada que abra os céus e carregue o seu coração tão perto como canções de louvor a Deus. Elas acendem uma chama sagrada, transformam o seu coração em um altar, em suas orações em incenso, e as levam como um aroma cheio doce, né, ao trono da graça. Então não é de se admirar que Satanás ele odeia os cânticos do povo de Deus. Ele faz então o possível para impedir que a sua igreja seja uma igreja que louva. E ele faz o possível para impedir que você seja uma pessoa que louva. Então eu queria deixar aqui, encerrar com duas aplicações práticas, né, para nossas vidas. Uma é que nós devemos usar as músicas em nossas devoções pessoais e na nossa família, né, usar nos louvores para cantar a Deus nas suas orações, nas suas devoções. Certamente isso irá trazer um novo poder à sua luta de fé, ainda mais nesse momento em que nós nos encontramos então tão distantes. O inimigo ele não pode suportar o canto dos santos e você pode afastá-lo quando você louva a Deus. Não caia na mentira de que você não pode cantar. Todo mundo pode cantar. Nem todo mundo pode se apresentar ou dirigir os louvores, né, na frente da congregação, mas todos
podemos cantar para Deus, Ele se agrada disso. E segundo, Deus ordenou que os cantores entre nós fossem designados, né, para a liderança espiritual no coral. Nós vemos ali no Novo Testamento como Deus, ali por intermédio de Davi, nomeou os levitas lá da família de Coate para o ministério de louvor. Eles deveriam então servir na casa de Deus, trazendo uma oferta contínua de louvor e adoração ao Senhor. E quando eles começaram então a cantar, nós vemos aqui nesse exemplo, né, que eles começaram a cantar, o próprio Senhor fez emboscadas contra o inimigo, então mostrando que o louvor é também uma parte essencial da nossa luta contra o nosso inimigo, né, contra Satanás e seus anjos. E assim é também na igreja. O grupo de louvor ele não está lá apenas para transformar o culto numa experiência agradável, para enfeitar o culto, ou para fazer ali um fundo musical enquanto espera as pessoas chegarem para o culto, mas está ali para nos levar a Deus em oração, para suscitar o amor entre os irmãos, para nos encorajar ao mundo, resgatar almas para Deus. Então nós temos duas grandes armas no culto, é a palavra de Deus, a pregação da palavra e o cântico. Vamos dar ouvidos então à palavra de Deus e também louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém, irmãos? Essa reflexão que eu queria deixar para os irmãos no dia de hoje. Vamos então nos unir em oração, curvar nossas cabeças, levar o pensamento a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, novamente. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos fortalecido, Pai. Tem suprido todas as nossas necessidades. Tem cuidado de cada um de nós. Somos gratos a Ti, porque não perdemos nossas esperanças, Pai, mas nós confiamos em Ti e encontramos descanso em Ti, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado por ser um Deus de amor, Deus misericordioso, que tem nos poupado, tem nos sustentado, Pai, nos fortalecido. Te peço, então, nos firma na Tua presença, firma nos Teus caminhos, não nos deixe, ó Pai, desanimar, Deus, como muitos têm se desesperado, Pai, como muitos, ó Deus, têm perdido a sua paz, que nós possamos continuar confiando em Ti, descansando em Ti, Senhor. Agora, aplica a Tua palavra nos nossos corações, ó Deus, dá-nos entendimento da Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a exercer a nossa fé, ó Pai, confiar em Ti, a Te louvar com todo o nosso fôlego, todo o nosso entendimento, Pai, todo o nosso ser, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós, que está sempre, Pai, com os ouvidos atentos ao nosso clamor, às nossas orações, está sempre com os braços estendidos para nos socorrer, para nos ajudar, Pai. Que nós possamos, ó Deus, jamais esquecer dos livramentos que o Senhor tem nos dado, jamais esquecer das vitórias que o Senhor já nos deu, Pai, e assim confiar que nós iremos novamente sair vitoriosos, Pai, desse momento conturbado que estamos vivendo, Senhor. Te peço, continue abençoando o Teu povo, Pai, cada um de nós, dando saúde, Pai, saúde emocional, saúde mental, saúde física, Senhor, saúde espiritual, Deus, que nós possamos, ó Pai, refletir a Tua luz, resplandecer a Tua face, mostrando a confiança que temos em Ti, mostrando a paz que temos em Ti, Senhor, aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus, sejamos instrumentos em Tuas mãos para alcançar vidas para Ti, ganhar almas para Ti através do nosso testemunho, através da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, completa a Tua obra em nossas vidas, ó Pai, por amor do Teu nome, Senhor. Não nos deixe perder o foco de Ti, não nos deixe tirar os olhos de Ti, mas firma-nos contigo, toma-nos em Teus braços, amor, ó Pai. Continua, Pai, cuidando de nós, nos sustentando, nos alegrando, nos dando a Tua presença. Conosco, Pai, que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, até o nosso próximo